Vamos seguindo aqui com as notícias, gente. Temos aqui novidades a respeito do Bolsonaro, está nas manchetes da Folha de São Paulo e do portal UOL. E vamos seguindo aqui para todo mundo poder acompanhar. Tem uma reportagem aqui do Fábio Serapião e do Ranier Bragon. Bolsonaro e ex-chefe da Receita conversaram por telefone sobre a liberação de joias da Arábia. Pessoas envolvidas no caso confirmam telefonema em dezembro que contradiz a versão apresentada por ex-presidente. Jair Bolsonaro e o então chefe da Receita Federal, Júlio César Vieira Gomes, conversaram por telefone em dezembro sobre a liberação das joias presenteadas pela Arábia Saudita e apreendidas na alfândega do aeroporto de Guarulhos. Pessoa com conhecimento do episódio confirmaram à Folha a ocorrência da ligação, que representa o primeiro indicativo de participação direta do então presidente da República na tentativa de liberação do material avaliado em 16,5 milhões. A divergência apenas sobre de quem teria partido a ligação e se de Bolsonaro para Júlio César ou o contrário. Essa conversa entre eles contradiz a versão de que o ex-presidente apresentou durante o evento no final de semana nos Estados Unidos, quando tentou se desvincular do caso, dizendo que não tinha ficado sabendo dos presentes barrados na alfândega e negando tentativa de trazê-los de forma ilegal. Ou seja, o Bolsonarinho está diretamente envolvido, queridos. É isso que a gente está acompanhando. Sara Jaden, obrigado pelo comentário. Com a extrema-direita não se brinca, não se alivia. Quem não percebe isso ou está sendo muito ingênuo ou mal intencionado. Verdade, Sara. Importante aqui a sua fala e o seu posicionamento. Por isso que eu estava conversando com vocês aqui agora há pouco a respeito disso. Uma das versões da conversa que o então secretário da Receita Federal ligou para Bolsonaro e o informou sobre a existência das joias apreendidas na alfândega em Guarulhos. A partir daí, o ex-ajudante de ordens e homem de confiança de Bolsonaro, coronel Mauro Cid, teria sido destacado para acertar com Júlio César os trâmites burocráticos para desembaraço do material. Por essa versão, Bolsonaro não teria conhecimento da existência das joias até a ligação do secretário da Receita. A outra versão para o caso também confirma a ligação telefônica entre os dois, mas afirma que foi Bolsonaro quem ligou para Júlio César, dias depois de Mauro Cid ter feito o telefonema inicial, pedindo uma apuração sobre a existência das joias apreendidas pela Receita. As duas versões são coincidentes no sentido de que o tema da conversa entre o presidente da República e o chefe da Receita foi no sentido de liberar as joias para posterior entrega ao Palácio do Planalto. Procurados, Mauro Cid e Júlio César não quiseram se manifestar. A Folha não conseguiu falar com a defesa de Jair Bolsonaro. A apreensão de joias vindas da Arábia Saudita na Receita Federal foi revelada pelo jornal Estado de São Paulo na última sexta-feira, dia 3 de março. A existência de um segundo conjunto de joias e sua ida ao acervo privado de Bolsonaro foi também divulgada pela Folha no domingo, dia 5 de janeiro. Documentos e relatos confirmam que, no final de dezembro, houve uma mobilização na presidência e na Receita na tentativa de liberação de material apreendido pela Receita. Nos dias 27 e 28 foi preparado ofício encaminhado para a Receita em que Cid solicita a liberação das joias e um e-mail da chefia da Receita para a superintendência do órgão de São Paulo, também no sentido de liberação do material. O ofício de Cid enfraquece a versão de que Bolsonaro soube apenas em dezembro da existência das joias, uma vez que o coronel cita no documento que foram meses para obter os documentos comprobatórios, tal como exigido pela nota da Receita Federal para conseguir a liberação. A operação da cúpula do Executivo culminou com o envio a Guarulhos em 29 de dezembro, a 2 dias do final da gestão Bolsonaro, do sargento da Marinha Jairo Moreira da Silva em avião da Força Aérea Brasileira. Ele não conseguiu retirar o material. Funcionários da Receita Federal de São Paulo, especialmente na alfândega do aeroporto, resistiram às tentativas de liberação da joia sob o argumento de que não havia comprovação de que o material seria destinado ao patrimônio público, entre outras irregularidades formais. O caso teve início em outubro de 2021, quando uma comitiva chefiada pelo então ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, voltou de viagem oficial à Arábia Saudita. O militar Marcos André dos Santos Soeiro tentou entrar no país com as joias de sua bagagem pessoal. Sem declaração à alfândega, acabou parado no aeroporto de Guarulhos e o material foi apreendido. A Receita afirma ter orientado o governo sobre como desembaraçar o material,
que poderia ser liberado sem o pagamento de tributo, caso fosse destinado ao patrimônio público, mas isso nunca ocorreu. Documentos posteriores à apreensão mostram que o Ministério de Minas e Energia tentou, entre outubro e novembro de 2021, reaver as joias, alegando que elas tinham sido analisadas para incorporação ao acervo privado do presidente da República ou acervo público da presidência da República. Após essas tentativas fracassarem, em dezembro de 2022, com Bolsonaro já derrotado e a poucos dias de deixar a presidência, foi realizada uma última ofensiva para reaver as joias. A suposta resistência do governo em declarar como bem público as joias e os relógios avaliados em 16,5 milhões contraria frontalmente o entendimento fixado pelo Tribunal de Contas da União desde 2016, segundo o qual só os presentes que sejam de uso pessoal de caráter personalíssimo podem integrar o acervo privado de um presidente. O regulamento aduaneiro, decreto 6.759 de 2009, e instruções normativas da Receita Federal não dão margem para que presentes do Estado sejam transportados adicionados em bagagem pessoal. Caso isso ocorresse, seria preciso a declaração à alfândega de que o destino era privado, com pagamento de 50% de tributo sobre o valor que exceder $1.000, pouco mais de R$5 mil. Bolsonaro se manifestou sobre o assunto ainda no sábado, após o evento nos Estados Unidos, aquele tal do CEPAC. Ele disse que não pediu nem recebeu qualquer tipo de presente em joias do governo da Arábia Saudita. Eu agora estou sendo crucificado no Brasil por um presente que não recebi. Vi em alguns jornais de forma maldosa dizendo que eu tentei trazer joias ilegais para o Brasil. Não existe isso. Segundo ele, a presidência notificou a alfândega. Até aí tudo bem, nada demais. Poderia, no meu entender, a alfândega ter entregue. Iria para o acervo, seria entregue à primeira-dama. E o que diz a legislação? Ela poderia usar, não poderia desfazer-se daquilo, só isso, mais nada. Nesta quarta-feira, dia 8 de março, o subprocurador-geral do Ministério Público junto ao TCU, Tribunal de Contas da União, encaminhou representação à Corte com pedido de apuração do caso das joias. A comitiva liderada por Bento Albuquerque ainda trouxe o segundo conjunto de joias da Arábia Saudita que não foi apreendido pela Receita. Como mostrou a Folha de São Paulo, o outro pacote, que inclui relógio, caneta, abotoaduras, anel e um tipo de rosário, todos da marca suíça de diamantes Chopard, que inclusive esses dias o repórter lá do DCM, o Willy Del Valle, ele foi numa loja da Chopard e descobriu que inclusive as joias do Bolsonaro são mais caras do que a loja em Paris. É bem complicado isso aí. E supostamente destinados a Bolsonaro estavam na bagagem de um dos integrantes da comitiva e não foi interceptado pela Receita. Gente, faltam R$25 de superchats e 3 membros, se vocês puderem ajudar. Ajudem a Folha Democrata. É importante aí para todo mundo acompanhar. No último dia 29 de novembro, praticamente há um mês do Bolsonaro encerrar o mandato, o assessor especial do Ministério de Minas e Energia, Antônio Carlos Ramos de Barros Melo, entregou os itens ao Palácio do Planalto. Na versão de Melo, eles estavam sob guarda da pasta. Esse assunto também está na mira da investigação aberta pela PF e é alvo de apuração conduzida pela Receita Federal. Nesta quarta, Bolsonaro confirmou à CNN Brasil que esse segundo pacote de joias foi incorporado ao acervo privado dele e negou as irregularidades. Tá enrolado o Bolsonaro. Eu falei em lives aqui em outros canais que eu acho que esse aqui é a sonegação de imposto de renda do Al Capone da política brasileira. Eu acho que o Bolsonaro está muito enrascado nesse escândalo das joias.